Fala, nação! Estou chegando agora na manhã desta quinta-feira para fazer uma análise, trazer as informações e as notícias pertinentes a essa conquista maravilhosa de ontem à noite do Flamengo frente ao Corinthians, conquista essa que nos rendeu o tetracampeonato da Copa do Brasil nessa versão 2022. Bom, meus amigos, falaremos sobre tudo, falaremos sobre a renda e o público da partida, falaremos sobre os números do jogo, falaremos também sobre a análise do jogo propriamente dito e também traremos algumas notícias pontuais referentes a essa conquista, né? Inicialmente, falaremos que a renda e o público da partida, a renda somou R$ 11.177.332 e o público pagante R$ 61.566 e o público presente 68.097 espectadores. Sobre a renda e o público, essa renda é o recorde de bilheteria da história do Flamengo. Antes, esse recorde pertencia à partida entre Flamengo e Atlético Paranaense em 2013, partida essa que originou a conquista da última Copa do Brasil ganha pelo Flamengo em 2013 contra o Atlético, quando vencemos por 2-0. Naquele momento, a bilheteria somou R$ 7.800.000. Então, essa de ontem, que chegou aos valores de 11 milhões, é agora o novo recorde de bilheteria do Flamengo. Essa renda também, de ontem, entre Flamengo e Corinthians, é a segunda maior renda da história do futebol brasileiro. A primeira continua sendo a partida entre Flamengo e entre Atlético Mineiro e Olímpia, partida essa da final da Libertadores de 2013 com 14,2 milhões de reais. Outra coisa, o Flamengo tinha na partida de ontem a expectativa de quebrar também o recorde de público na temporada, né, que pertencia à partida entre Flamengo e Palmeiras no turno do Campeonato Brasileiro desse ano, com 69.097 torcedores. Não aconteceu, até porque o público pagante chegou apenas a 68.097 torcedores. Os números do jogo, o Flamengo teve como posse de bola 38% contra 62% do Corinthians, e a gente vai falar o que originou essa posse de bola tão baixa do Flamengo e essa grande posse de bola do Corinthians. As finalizações foram 11 do Flamengo, 16 do Corinthians. As finalizações no gol, 3 do Flamengo, 7 do Corinthians. As grandes chances criadas, 2 do Flamengo, 1 do Corinthians. E os passes certos foram 249 do Flamengo, que equivale a 75% de acerto, contra 477 do Corinthians, o que vale a 85%. Bom, falando um pouco especificamente do jogo em si, a expectativa para a partida pelo Flamengo era muito boa, até que se confirmou também pelo grande começo de jogo que o Flamengo fez, abrindo o placar logo aos 7 minutos através de Pedro, numa tabelinha Arrasca e Everton Ribeiro. O Flamengo mandou no primeiro tempo e quase não foi ofendido em sua meta defendida pelo Santos pelo ataque do Corinthians, né? A defesa do Flamengo esteve muito bem postada. O Flamengo continuou ao longo do primeiro tempo com sua deficiência crônica, que é a perda de grandes oportunidades. Fatos estes que facilitariam sua vida, ao passo de que, quando o Flamengo não conclui as grandes oportunidades de gol, dificulta, tornando ainda mais difícil a sua verdade nas partidas e também as suas conquistas. Chamando a atenção, o que chamou muita atenção na primeira etapa da partida foi a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio. Praticamente não marcava faltas em favor do Flamengo, só vindo a marcar a primeira falta em favor do Flamengo quase aos 30 minutos do primeiro tempo, ao passo que haviam faltas do Corinthians visíveis que não eram marcadas pelo árbitro. O omisso na marcação de faltas, ele também inverteu muitos lances e escanteios em favor
do Corinthians. E assim como também deixou de aplicar um cartão amarelo ao centroavante o Yuri Alberto, que abusou da violência em cima do zagueiro Léo Pereira e também de outros jogadores. Agora, um lance decisivo que eu acho, na minha opinião, que ocorreu no primeiro tempo, foi uma jogada de ataque do Flamengo, que ocorreu uma tabela entre Arrasca, Everton Ribeiro e Gabigol. Gabigol chutou, a bola bateu na trave e na volta Arrascaeta mandou para o gol. O juiz anulou e o VAR confirmou, dizendo que Gabigol estava impedido. Ora, meus amigos, quando passaram as linhas que tinha que medir a posição de Gabigol em relação ao lateral esquerdo Fábio Santos, as linhas estavam totalmente ajustadas, e ali o cara do VAR bota a linha onde quer. Na minha opinião, foi gol legal, né? Ali quem opera o VAR tem a expertise de dizer se foi impedimento ou não. E ele optou em dizer que tinha sido impedimento, mas a gente viu que estava muito ajustado. Naquela situação ali, não teria problema nenhum em dar o gol, que estaria muito bem marcado. Eles falam que o lance era ajustado demais, mas na minha opinião, ali foi gol legal e o Flamengo foi prejudicado. Bom, meus amigos, final do primeiro tempo, Flamengo 1-0, poderia ter saído com 2-0, né? No segundo tempo, começamos bem, perdemos no comecinho do segundo tempo, mais uma oportunidade através de Arrascaeta, num passe magistral de Gabigol, deixando ele frente a frente com o Cássio, o goleiro corintiano, fazendo grande defesa. Desde o primeiro tempo, o Flamengo dava muito espaço ao Corinthians no meio campo, né? O time estava muito espaçado entre suas linhas e parecia que havia um buraco imenso ali no meio campo do Flamengo, fazendo com isso que os jogadores do meio campo do Corinthians sempre chegassem muito perto do gol do Flamengo. O jogo começou a mudar quando Dorival Júnior teve que fazer as primeiras substituições. E a primeira substituição que ele fez foi tirar Arturo Vidal e colocar improvisadamente Mateuzinho na posição. Mateuzinho não se achou, perdido totalmente, não sabia, teve muitas perdas de bolas ali no meio campo, ocasionando contra-ataques perigosíssimos do Palmeiras. Volume e posse de bola do Corinthians aumentaram muito, né? O que nos fez crer que o empate do time paulista era questão de tempo. Depois de muita pressão, aos 36 minutos, Juliano empata para o Corinthians em lance que originou-se de uma falta escandalosa não marcada, uma falta do Yuri Alberto em cima do Fabrício Bruno, não marcada pelo Wilton Pereira Sampaio, como sempre ele fez durante a partida, né? É só vocês reverem o lance que vocês verem que o Yuri Alberto empurra com as duas mãos o Fabrício Bruno dentro da área. Daí originou-se, a bola foi rebatida e veio o cruzamento do Matheus Vital para que o Juliano pudesse fazer o gol. Dorival teve que fazer mais substituições, né? Thiago Maia sentiu o joelho, teve que sair, e Pedro, que tinha problemas estomacais, também saiu. Entraram Vitor Hugo e Cebolinha, né? Cebolinha que teve até uma chance de marcar e não soube aproveitar. Agora, pasme, meu amigo, olha o meio campo que o Flamengo terminou a partida. Fabrício Bruno, Mateuzinho e Vitor Hugo. É brincadeira, né? Teríamos que levar sufoco, com certeza, do Corinthians, já que o nosso meio campo praticamente não se existia. O jogo se arrastou para o fim do segundo tempo, ainda com muita pressão do Corinthians. Terminando a partida, o juiz decretou que a decisão iria para a cobrança da marca de pênalti. Vamos falar agora dos pênaltis, né? Flamengo, com Everton Ribeiro de capitão, perdeu os 2 sorteios que eram possíveis na hora da cobrança dos pênaltis. O primeiro, para definir que lado seria a cobrança dos pênaltis, e o lado que o Corinthians ganhou e escolheu foi o lado mais próximo de onde estava a sua torcida, né? No segundo sorteio, para definir quem bateria primeiro, Everton Ribeiro perdeu de novo, então Cássio escolheu que o Corinthians bateria as penalidades primeiro. O Corinthians converteu o primeiro pênalti através do Fábio Santos. O goleiro
o goleiro Santos foi até na bola, mas era indefensável. Felipe Luiz, que iniciava a cobrança de pênalti pelo Flamengo, bateu e o goleiro Cássio defendeu. Agora, meus amigos, pasmem, né? Cássio adiantou-se demais, pareceu até que ia para o meio do campo jogar uma partida. Com certeza, e o bandeirinha ali colocado bem pertinho da linha do gol, não viu que o Cássio se adiantou. É brincadeira, né? É brincadeira. Depois os times foram se alternando nas cobranças, ainda o Corinthians com vantagem, já que Felipe Luiz tinha perdido a sua primeira cobrança, e até que o jogador Fagner do Corinthians foi fazer a cobrança e bateu no travessão. Everton Ribeiro, que vinha logo a seguir, teve a oportunidade de empatar a cobrança de pênaltis e assim o fez. E aí depois os times foram se alternando, cada um cobrando e marcando, até que Matheus Vital do Corinthians se preparou para bater e quando foi bater isolou a bola. O Flamengo tinha grande oportunidade de ganhar a cobrança de pênaltis e assim o fez, quando o destino colocou Rodinei para cobrar o pênalti decisivo. Rodinei foi lá e marcou o pênalti, fazendo com que o Flamengo conquistasse o tetracampeonato da Copa do Brasil. Título merecido, né? Já tínhamos perdido a Supercopa numa cobrança de pênaltis horrível pela incompetência dos jogadores, mas dessa vez a sorte nos sorriu e ela veio para o nosso lado, fazendo com que o Flamengo conquistasse esse título importante, título que nós não tínhamos desde 2013. Bom, agora eu vou trazer algumas notícias pontuais referentes a essa conquista. O Flamengo, com o título, recebeu uma premiação pelo título de 60 milhões de reais, o que elevou ao total da premiação ganho com a Copa do Brasil em 2022 a um nível de 78 milhões de reais. 60 milhões foi só o prêmio da conquista e 18 milhões o Flamengo acumulou ao vir passando de fase para fase. Bom, o Flamengo, com essa conquista da Copa do Brasil em 2022, se juntou ao Palmeiras e agora são os únicos 2 times do futebol brasileiro que estão classificados para a fase de grupo da Libertadores de 2023. O Flamengo também, com a conquista da Copa do Brasil, garantiu a presença na Supercopa do Brasil em 2023, que deve ser jogada contra o Palmeiras, se confirmar o título do brasileiro. Partida essa da Supercopa que já tem data prevista 28 de janeiro e provavelmente também será realizada na capital de Brasília. Bom, meus amigos, o evento, a partida Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, teve a ameaça de invasão por parte de torcedores dos 2 times, tanto os rubro-negros quanto os corintianos tentaram invadir o estádio, adentrando as suas instalações sem a presença de ingresso. Isso tudo já era esperado pela Polícia Militar e pela direção do Flamengo, uma vez que foi detectada a presença de muitos ingressos falsos, né, durante o dia todo de ontem. Bom, a competição premiou vários jogadores como os destaques da temporada, né? Arrascaeta foi eleito bola de ouro, ou seja, o craque da Copa do Brasil 2022. Juliano foi eleito o chuteira de ouro, já que foi o artilheiro da competição com 5 gols. E Cássio, o luva de ouro, devido a ser o melhor goleiro da Copa do Brasil 2022. Dorival Júnior, após o jogo, informou que Thiago Maia e Arturo Vidal jogaram a partida no sacrifício, estavam lesionados. Assim também como Pedro, que estava com problemas estomacais, sem falar em Arrascaeta, que estava totalmente e visivelmente debilitado fisicamente. Bom, meus amigos, Everton Ribeiro foi o destaque do SofaScore Brasil na partida de ontem pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Ele teve pontuação de 7,9. Outra cena marcante sobre o jogo de ontem foi aqui o zagueiro Léo Pereira, ao cumprir promessa depois da conquista do título pelo Flamengo, percorreu todo o gramado de joelhos de uma ponta a outra, cumprindo talvez uma promessa pré-estabelecida antes do título. Outra informação
Esse título da Copa do Brasil, ele complementa uma série de grandes títulos dessa geração de jogadores do Flamengo. Esse era um dos poucos títulos que ainda eles não tinham, né? E agora o título que falta para que essa geração seja eternizada no Flamengo é a conquista de uma eventual disputa pelo Mundial, que só poderá se realizar caso o Flamengo vença a Copa Libertadores da América. Bom, meus amigos, essas foram as minhas impressões sobre a partida de ontem, sobre a grande conquista, ficando muito feliz porque o Flamengo voltou a ganhar a Copa do Brasil e agora vamos seriamente para a disputa da Libertadores da América. Eu pediria a você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você possa ficar muito bem informado de tudo o que acontece no canal Marquinhos Assunção, tá bom? Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!